Bom dia, primeiro ano. Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a questão dos solos. Para começarmos, todo solo um dia foi uma rocha. O processo de formação do solo vai depender de alguns fatores que eu coloquei aqui embaixo para vocês e vou sair da frente daqui a pouco, mas preste atenção nessa figura aqui ao lado, certo? O início da formação do solo e quando o solo realmente eu posso chamar ele de solo, claro, né? Então todo solo um dia foi a rocha, então a rocha mãe, a rocha matriz, a rocha principal, ela vai sofrer os processos de desintegração, né, depois os processos de intemperismo, e com o passar dos anos vai formando ali o solo. Então, a composição da rocha, tudo bem? A questão do clima, a questão do tempo, né, dos organismos vivos, tudo isso vai definir, vai classificar o tipo de solo que eu vou ter, tá bom? Como vocês estão vendo aí, do solo primário, o solo jovem, formação, até o solo maduro, né, quando eu vou ter a menor proporção da rocha mãe. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vou sair aqui da frente, eu vou ter esses fatores aqui que vão ajudar na formação do solo, tá bom? Clima, organismo, material de origem, relevo e o tempo. Então são esses 5 fatores que vão definir essa questão da formação do solo, tá bom? Como eu coloquei para vocês, façam essas anotações. Eu vou dar uma explicada aqui de maneira mais rápida, tá bom? O primeiro fator, a rocha-mãe, claro, como eu falei para vocês, a desintegração dessa rocha, a composição dessa rocha, já vai dar o início da formação desse solo para futuramente classificar esse solo de acordo com sua fertilidade, de acordo com sua composição, tá certo? O segundo fator é o clima, né? O clima é responsável pela origem do intemperismo, né? Para a desintegração dessa rocha. Então, eu tiver um clima mais úmido, eu vou ter aí um intemperismo químico, a atuação da água nesse solo. E se eu tiver um intemperismo físico, um clima de temperatura mais elevada, né, clima mais quente, mais seco, eu vou ter um intemperismo físico atuando aí. E normalmente esses locais de clima muito quente são solos de baixa fertilidade. O terceiro fator de organismos vivos, né, da massa, da matéria orgânica. Opa! Voltei. O computador tá bronca. O tempo está aumentando de paralisação. Então vou ter a matéria orgânica, né, como é o caso lá da floresta amazônica, né, o solo de lá que depende bastante da sua fertilidade, da matéria orgânica das árvores, certo? Quarto fator, o relevo, né, através da inclinação do relevo, da profundidade dos solos. Solos de relevos montanhosos são solos que não têm uma boa fertilidade, certo? Vai depender muito da composição da rocha. E o quinto fator, a evolução do tempo, né, através dos processos contínuos. Então, a Terra está sempre em dinâmica e com o solo não seria diferente, tá bom? Ó, preste atenção aqui, certo? Eu vou ter aqui essas características que seriam bom vocês anotarem no momento que eu estiver falando, certo? A origem do solo, as camadas do solo. Então, tudo isso vocês vão ter que prestar bastante atenção. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera para ficar bem melhor para vocês, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui ela. Ó, presta atenção. Pronto. Beleza? E aí, tá todo mundo aí? Tá todo mundo... certo? Ó, vamos lá. Enquanto a origem do solo, certo? Questão da origem do solo. Eluvial, aluvial e coluvial. Eluvial é aquele solo que foi formado a partir do material trazido pela rocha mãe, tá bom? Pela rocha. Aluvial, o solo que foi formado a partir do material trazido pelos rios. Coluvial, o solo formado a partir do material trazido por áreas de declividade, normalmente as montanhas, né? O material sedimentado que sofreu ali a questão da gravidade, né? Da gravidade, e aquele material foi levado para depois ser formado o solo em algum local. De acordo com as camadas do solo, eu vou ter aí os zonais, que o fator determinante vai ser o clima, os interzonais, que o fator determinante aí, tudo bem, vai ser a questão do relevo, certo? E da rocha, da rocha mãe, da rocha matriz. Esse solo interzonal ele pode ser hidromórfico ou alomórfico. Hidromórficos são solos com excesso de água. E alomórficos são solos com excesso de sais. Complicado esses solos aí. E os azonais são solos poucos desenvolvidos. São solos que estão aí no horizonte B. Falando de horizonte, eu vou ter aqui os horizontes de alguns solos.
Fácil de prestar atenção nesses horizontes. De que maneira, primeiro ano? Eu tenho aí logo os advogados, né? OAB, não dá para errar, e o C e o R. De que maneira eu trabalho? Presta atenção, o solo vai se formar a partir da rocha-mãe. Então vamos começar pelo horizonte R, certo? A rocha base, a rocha-mãe, é isso que você tem que saber. A rocha de origem que com o passar do tempo vai sofrer a desintegração, intemperismo, e de acordo com a sua composição, vai se formar aí o solo no horizonte O. O horizonte C é o começo da rocha fragmentada, da rocha-mãe fragmentada. O horizonte B é aquele solo intermediário, né? O solo está indo em formação, um solo pouco desenvolvido, é um solo azonal. Já o horizonte A é o horizonte de misturado, é o horizonte umífero, é o horizonte ali que eu vou ter matéria orgânica, certo? Com material mineral. Então, já é um solo formado, tudo bem? E o horizonte O é o horizonte de matéria orgânica, é o horizonte que está mais próximo à superfície, vai ter uma quantidade de matéria orgânica bem maior. Então, o horizonte O e o horizonte A são os solos formados. O B é o solo jovem, pouco desenvolvido, e o horizonte C e o R são os solos que estão no primeiro estágio de formação. Quanto aos tipos de solo, eu tenho vários, mas os que mais caem nas questões são esses aí. O podisólico, certo? São os solos de climas temperados, né? São os solos que têm uma boa fertilidade, certo? Os climas temperados, climas que têm as 4 estações do ano bem definidas, tudo bem? Naquela região ali de média latitude, vão anotando aí, tá bom? O latossolo são solos mais úmidos, né, de climas mais úmidos, que nós temos como exemplo o solo amazônico e o solo do cerrado, né? São solos que recebem uma grande quantidade de chuvas, uma grande quantidade de água, certo? Já o litossolo são solos de climas mais quentes, né? São solos que não têm uma grande quantidade de água, que no caso é o solo do sertão, que pode sofrer aí um processo de laterização que nós vamos ver mais na frente. Calma aí, viu? O Chernozem é o solo mais fértil do mundo, é o melhor solo que tem. O arenoso e o argiloso é o seguinte: o arenoso ele não tem grande capacidade de reter água, já o argiloso tem uma grande capacidade de reter água. Ou seja, no arenoso vai ter uma dificuldade de desenvolver matéria orgânica, já no argiloso eu vou ter uma maior facilidade de desenvolver matéria orgânica. Claro que o solo argiloso, nos períodos de seca, ele fica muito duro, muito compacto, e aí só no período de seca que o argiloso vai dificultar o desenvolvimento da matéria orgânica. Nós temos como exemplo aí os mangues, tudo bem? No Brasil, eu vou ter 3 tipos de solo que normalmente nós trabalhamos. O de terra roxa, que é ali do café, um solo muito fértil, né? Região de São Paulo, que foi desenvolvido muito a questão do café. Nós temos tido em Massapê o nosso solo aqui, que temos como característica o grande desenvolvimento da cana-de-açúcar. E nós vamos ter o salmourão, um solo também de boa fertilidade, que vai estar mais ali para a região do sul. Tá bom? Grande parte do solo brasileiro, claro, é do tipo latossolo. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me procurem, por favor, certo? E eu vou ter aqui a questão de alguns fatores que afetam o solo, né? Que é a erosão. Presta atenção, gente. A erosão pode ser causada pela natureza, normalmente, os processos de intemperismo e processos de erosão, que nós já vimos em outras aulas, ou pode ser ocasionada pelo homem. A nossa primeira imagem aí, nós temos aí a questão que eu falo para vocês, que é a erosão remontante, certo? Vossorock e Ravina. Ravina é o seguinte: choveu, solo pouco desprotegido, como vocês podem ver aí, com a vegetação muito rasteira, né, uma graminha. Então, quando chove, o solo vai abrir uma fissura, vai abrir uma falha nessa primeira de cima, tá bom? Vou ficar aqui, ó, nessa daqui, tá bom? Vai abrir uma falha. Aquela falha ali, vamos chamar de buraco, né, entre aspas, vai ser a ravina. O aumento daquela ravina para proporcionar essa situação que está aí é a vossoroca, tá bom? Então, nós podemos dizer que a ravina vai ser o início daquela falha e com o aumento eu vou ter aí a vossoroca. O solo ele pode sofrer um processo também de assoreamento. Tá vendo aí? Vamos supor que essa imagem de cima fosse um rio, tudo bem? O que está faltando nesse rio? Está faltando a mata ciliar, a mata para proteger as duas margens do rio. Se eu não tenho a mata ciliar para proteger as margens do rio, então quando chover, os sedimentos das margens vão para onde? Para o fundo dos rios, porque as raízes não estão ali para segurar esses sedimentos.
O resultado, os sedimentos vão para o fundo do rio. O rio vai ficar assoreado, o rio vai ficar raso. Então, qualquer chuva que der, o nível do rio vai se elevar e pode ser que o rio venha a transbordar e se tiver casas próximas, a situação vai ser muito desagradável, tudo bem? Nós temos também a questão da salinização. Como é a salinização? Aí agora eu vou sair daqui. Solo desprotegido de vegetação. Principalmente aqueles solos que recebem muito o gado no pasto. O gado vai pisando ali e vai acabando com a vegetação. Por algum motivo, você vai fazer uma plantação e irrigar aquele solo, o solo ele vai ficar com placas de sais. Certo? Opa, eu vou voltar aqui, viu? Mas fiquei com a cara, viu, nessa agora. Certo? Quando a salinização sofreu tanto processo de degradação da vegetação, que se você jogar uma irrigação ali sem uma técnica apurada, então vai se formar ali sais, certo? Placas de sais. O solo vai ficar salinizado. Nem aquela experiência do algodão, do feijão, vai nascer nesse tipo de solo. O solo salinizado. E eu tenho uma lixiviação, gente, certo? A lixiviação é o seguinte, a água da chuva, certo? Ela vai levar, certo? A água da chuva ela vai levar os nutrientes do solo. Claro, se for um solo desprotegido, vai levar os nutrientes do solo. Quando aquele solo for atingido por altas temperaturas durante muito tempo, ele vai sofrer uma oxidação. Essa oxidação vai fazer com que esse solo fique laterizado, como se fosse uma cor de ferrugem, certo? E esse solo também vai ter uma baixa fertilidade. Tudo bem? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida me procure e fique em casa. Próxima aula nós vamos dar continuidade às nossas atividades, certo?